Graça e paz, amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de 1 Coríntios, capítulo 16. Nós meditaremos nos versos 13 e 14. Primeira carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, capítulo 16, versos 13 e 14. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto e depois nós vamos caminhando em outros textos também. 1 Coríntios 16, versos 13 e 14. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com amor. Senhor, louvamos o Teu nome por Tua palavra e clamamos a Deus que por graça e misericórdia o Senhor possa nos revelar a Tua vontade através desse texto hoje à noite. Toma conta, Deus, da nossa vida, do nosso coração, de toda a nossa mente, para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, um pouco mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos no Novo Testamento várias cartas que foram escritas pelos apóstolos às igrejas daquela época, cartas como as de Paulo, de Pedro, de Tiago, a carta aos Hebreus, que são documentos, irmãos, de suma importância para a nossa fé neotestamentária. As igrejas naquele período, ali no primeiro, segundo séculos, não eram como hoje. Nós bem sabemos que as igrejas eram como pequenas comunidades, na verdade, feitas em casa, né? Eram igrejas em casas, nas casas dos crentes. Então, numa determinada região, haviam várias reuniões que eram feitas em várias casas dos crentes daquela região. Então, aquilo era a igreja, aquela era a igreja daquele período. Então, em cada cidade e em cada região, haviam pequenos grupos que se reuniam para adorar ao Senhor, e essas cartas eram lidas nessas comunidades. Várias cópias foram feitas e essas cartas eram lidas nessas comunidades, nessas igrejas, e assim elas eram, então, alimentadas, direcionadas quanto à manutenção da sua fé. E essas cartas, irmãos, trazem ensinamentos fundamentais para a nossa fé. São cartas ricas, são documentos muito ricos para o nosso entendimento de quem é Deus e de como viver a nossa fé. Algumas cartas são verdadeiros tratados teológicos, são cartas doutrinárias, que nos ensinam a respeito de Deus, que nos fazem conhecer quem Deus é, o seu propósito, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a sua obra, a vida da igreja. Então, são documentos, irmãos, muito importantes. São documentos que firmam a nossa fé, são documentos que nos ensinam a agir diante de tantas variadas situações a que somos normalmente expostos. São documentos que nos ensinam como nos portar, como encarar as várias situações pelas quais nós passamos, pelas quais aquelas igrejas, no início do Evangelho, no início da igreja, elas passavam e ainda passamos até o dia de hoje. Os ensinos contidos, irmãos, nessas cartas, eles são supratemporais, ou seja, eles ultrapassam aquela época e chegam até nós nos dias de hoje. Essas cartas, irmãos, são documentos muito preciosos, são documentos valiosíssimos para a nossa fé. Por isso, nós devemos ter o maior interesse, dar a elas a maior atenção e ter o maior interesse em estudá-las, em compreendê-las e aplicá-las à nossa vida. Nós devemos ter verdadeira paixão por esses documentos, por toda a Escritura, é claro, mas também por esses documentos, por essas cartas, porque é através delas que nós também crescemos na fé. Através delas nós entendemos as épocas, nós entendemos as lutas que a igreja passou e podemos então também dar testemunho do Senhor, de tudo que Deus já fez na sua igreja,
dando assim, irmãos, também testemunho ao mundo, fazendo com que eles conheçam o Salvador, o Senhor Jesus e o propósito de Deus para toda a humanidade. Quando nós lemos essas cartas, irmãos, nós identificamos também ao final de cada uma delas, de maneira natural, os apóstolos se despedindo, fazendo as suas despedidas e também dando algumas orientações bem práticas àquelas igrejas. São orientações curtas que, na verdade, resumem tudo aquilo que já havia sido falado em toda a carta. É apenas uma lembrança, um retrospecto, lembrando tudo aquilo que já tinha sido falado. São exortações diretas, são exortações incisivas, que devem ser buscadas, então, por nós, por cada cristão, incessantemente. Algumas delas, na verdade, a maioria, são imperativos. Essas orientações são verdadeiros imperativos, irmãos. Então, não são apelos que os apóstolos fazem às igrejas, mas ordens diretas que todo cristão deve observar, deve conhecer, deve observar e deve, então, cumprir. Então, não são ordens apenas para as igrejas naquele momento, mas para hoje também, para os dias que nós estamos vivendo. Então, elas têm um estado duradouro, um estado permanente, por isso nós devemos observá-las. Por isso nós devemos segui-las com a mesma intensidade e o mesmo propósito que os nossos irmãos no passado também seguiram. No texto que nós lemos, tem pelo menos 5 orientações que Paulo dá aos irmãos da igreja de Corinto. Sabemos que a igreja de Corinto enfrentou vários problemas de natureza teológica, de natureza moral, de natureza prática, e Paulo dá aqui no texto que nós lemos pelo menos 5 orientações para os cristãos de Corinto. Como também são 5 orientações para o momento que nós estamos vivendo no mundo, no nosso país, e também na nossa cidade. Então o apóstolo diz: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes e fazei tudo com amor. Primeira orientação, então, para aquela igreja e para nós é vigiai. Quando o apóstolo Paulo fala sobre vigiai, ele está falando, irmãos, sobre um sentido de alerta total que os crentes devem ter, que os cristãos devem ter, observando o que acontece ao seu redor, observando o que acontece no mundo ao redor da igreja. Irmãos, em certo sentido, nós nunca estaremos totalmente tranquilos quanto à prática da nossa fé, quanto à crença no Evangelho e à prática da nossa fé. A igreja sofre inúmeros ataques, desde o seu início, irmãos. O Evangelho está sobre ataque, nós estamos sobre ataque também. Aquilo que nós cremos está sobre constante ataque do mundo, do pensamento mundano, das pessoas que odeiam Deus, que não admitem a existência de um Deus. Eu não sei se você tem acompanhado, então, a escola bíblica, e se não tem, deveria acompanhar. Fica aqui o convite, o desafio para que você acompanhe. Mas domingo a domingo, irmãos, nós temos estudado vários ataques à verdade de Deus. Vários pensamentos e ideias que estão presentes no nosso dia a dia e que são verdadeiros ataques à verdade do Evangelho. Então, estude a escola bíblica também, acompanhe a escola bíblica. Quantos ataques aquela igreja sofreu, irmãos, no início da sua existência, no seu surgimento? Falsos profetas, pessoas que se introduziam nessas reuniões em casa e se apresentavam como mestres, como pastores, mas os seus ensinamentos eram totalmente contrários à verdade do Evangelho, aquilo que os apóstolos estavam revelando, aquilo que os profetas já haviam revelado no Antigo Testamento, ao próprio testemunho do que Jesus havia falado e havia feito poucos anos antes. Então eram muitos falsos profetas, com os seus falsos ensinos. Isso produzia também, irmãos, uma falsa ética cristã.
As pessoas entendiam errado, aprendiam errado e viviam de forma errada. Negócios eram feitos por pessoas que faziam parte da igreja como se crentes não fossem. Enganavam os outros, cobravam muito mais do que deveria. Os negócios eram feitos de forma totalmente errada, pecaminosa. Havia muita imoralidade na igreja, uma libertinagem que a Escritura condenava, que os apóstolos condenavam, mas que eram permitidas pelos falsos mestres. Enganos de toda forma. Então, irmãos, muitos ataques que a igreja sofria. Se aprendiam errado, viviam também errado. E nós já aprendemos que a piedade, aquilo que a Bíblia nos ensina a sermos piedosos, é pôr em prática a nossa fé. A piedade, ela é a prática da fé, a prática daquilo que a gente conhece. Então, se eu creio em determinada verdade da Escritura, se eu já aprendi aquilo, se eu sei que aquilo é a verdade, se eu já ouvi, essas verdades e esses ensinamentos devem nortear tudo o que eu faço. Devem nortear toda a minha vida, todas as áreas da minha vida, todas as decisões que eu tomo. Se eu já aprendi de Deus, eu tenho que viver conforme esse aprendizado. Eu tenho que viver à medida da fé que eu tenho, que eu já adquiri. Portanto, as minhas decisões, as coisas que eu faço, como eu me porto em todas as áreas da minha vida, precisa estar de acordo com a minha fé. Cristãos piedosos são reconhecidos por aqueles que não conhecem o Evangelho. Eles podem rejeitar o Evangelho, mas eles conseguem perceber na vida de cristãos piedosos que eles vivem conforme aquilo que eles aprenderam de Deus. Então, pela piedade, as pessoas que não conhecem a Deus poderão conhecê-lo. Não adianta só ser membro de uma igreja, não adianta só estar matriculado numa aula de escola bíblica, não adianta só exercer um ministério na igreja, não, é necessário que as pessoas percebam e vejam o comportamento do crente, a fala do crente, as decisões que o crente toma, se estão de acordo com a palavra. Por isso o apóstolo Paulo então alerta: irmãos, vigiem, estejam vigilantes, estejam o tempo todo alertas, vocês precisam estar ligados, vocês não podem cochilar na fé, vocês não podem tirar férias da fé, vocês não podem tirar férias do conhecimento de Deus, daquilo que vocês já aprenderam. Estejam vigilantes, estejam atentos, estejam observando, tenham discernimento para identificar os ataques de Satanás. Interpretem todos os fatos da vida pela verdade do Evangelho, por aquilo que vocês já aprenderam. Irmãos, nós costumamos relaxar quando nós precisamos ser vigilantes, em várias coisas da vida. Nós sabemos, por exemplo, que não devemos, ao estacionar em casa ou em qualquer outro lugar, permanecer dentro do carro. Estaciona e fica lá dentro do carro, o ar-condicionado ligado, está dando brecha para chegar um assaltante ali e promover alguma coisa. Então, quando você chega no seu destino, saia rapidamente do seu carro, tranque o carro, liga o alarme e vá para onde você deve ir. Então, às vezes nós relaxamos, nós achamos que está tudo bem, que não há perigo. Às vezes a gente conversa com gente que parece que está vivendo em outro mundo. Não, nós temos que estar vigilantes. Quanto maior o perigo, irmãos, maior deve ser a vigilância. Se você começa a ouvir, por exemplo, no seu bairro, se você não ouvia sobre assaltos a residências, depois você começa a ouvir: olha, assaltaram a casa do fulano, assaltaram a casa do ciclano, na rua de cima, você começa a ficar mais preocupado, Tenho que melhorar, de repente, aqui, a minha segurança, melhorar a minha vigilância, vou botar uma tranca nova, vou adotar um cachorro, vou botar um alarme, você começa a tomar providências. Quanto mais o perigo se mostra, mais vigilante nós temos que estar. Nós não podemos ficar de bobeira por aí, brincando
como inimigo também, brincando na beira do abismo como inimigo. Não, absolutamente não. Nós temos que vigiar. Paulo aqui nos alerta, irmãos, para um estado de prontidão permanente. Vigiai, observem o que está acontecendo no mundo, observem como isso vai de encontro à sua fé, vai contra a sua fé, e aí você deve então lutar contra ela. Você deve observar, estar atento. Como naquela época, irmãos, hoje também precisamos estar atentos a tudo o que acontece à nossa volta, às ideias, aos pensamentos que estão todo dia crescendo, contrários à fé, contrários ao Evangelho, e de forma sorrateira, de forma muito, muito branda, entrando e fazendo parte da nossa vida. Nós temos que rebater, nós temos que estar alertas e prontos para responder a qualquer um sobre a razão da nossa fé. Então, a primeira orientação que o apóstolo Paulo dá, de maneira contundente, tá, como uma ordem: vigiai. Você tem vigiado a sua casa no sentido espiritual, você tem vigiado o que assiste na TV, o que a sua esposa assiste, você homem, como ministro da sua casa, como pastor do seu lar, você tem observado o que os seus filhos têm assistido na internet, você tem prestado atenção nas conversas que eles têm, ou no que eles falam com os seus amigos, ou você está descansando, está dormindo, enquanto o inimigo não para, não cessa, não sossega. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar vigilantes, o tempo todo em alerta. Não podemos cochilar, não podemos descansar um minuto sequer. Precisamos estar vigilantes o tempo todo. A segunda orientação que o apóstolo Paulo traz, então, àquela igreja e a nós também, diz: permanecei firmes na fé. Permanecei firmes na fé. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer, irmãos? Primeiro, não abram mão daquilo que vocês aprenderam. A firmeza da nossa fé, irmãos, precisa ser também buscada, precisa ser trabalhada. Nós não podemos abrir mão daquilo que já conhecemos do nosso Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo: sejam fiéis ao que está revelado na Escritura. Sejam fiéis àquilo que está na palavra de Deus, naquilo que Deus revelou aos seus escritores, às pessoas que Ele usou para nos trazer o conhecimento da verdade. Então, sejam fiéis ao que está na Escritura. Muitas vezes nós abrimos mão do que diz a verdade quando estamos diante de outra verdade, de outro pensamento, de outra ideia. E muitas vezes abrimos mão do que diz a Escritura. Não, Paulo está dizendo: sejam firmes à revelação da Escritura, permaneçam firmes naquilo que vocês já aprenderam. Queridos, parece que tem muito crente desconfiado da palavra de Deus. Parece que tem muito crente que olha para o que está acontecendo no mundo, para que olha o que está acontecendo no nosso país e na nossa cidade, e fica assim: sei não, hein? Será que o que está aqui é verdade mesmo? Será que eu posso me firmar nisso aqui? Quando a crise vem, quando nos atinge pessoalmente, parece que às vezes nós desconfiamos da palavra de Deus. Mas Paulo está dizendo: não, irmãos, não permitam que isso aconteça. Permaneçam firmes na fé de vocês, permaneçam na confissão que vocês fizeram. Se já confessaram a Jesus como Salvador da sua vida, da sua alma, se já confessaram a Deus como Criador do mundo, como doador da vida, como seu Senhor, então permaneçam na confissão que vocês fizeram. Queridos, não devemos trocar a sabedoria de Deus pela sabedoria enganosa do mundo, de forma alguma. Jamais trocar o que sabemos do nosso Deus pela sabedoria do mundo. Adão e Eva fizeram isso. Adão e Eva estavam diante de Deus, no jardim do Éden, tinham plena comunhão com Deus,
aprendiam daquele que era a fonte da verdadeira sabedoria, daquele que é a fonte da verdadeira sabedoria, o próprio Deus, o seu Criador, o seu Pai. E eles trocaram a sabedoria de Deus pela sabedoria da fruta. Porque a serpente disse a eles: comam da fruta. Pela fruta vocês vão adquirir sabedoria. Vocês conhecerão o bem e o mal. Vocês serão como Deus. Não tiveram a paciência de confiar em Deus, de permanecer firmes na sua fé, de continuar firmes com Deus. Não, eles trocaram a sabedoria de Deus pela sabedoria da fruta. E hoje parece que muitos cristãos também fazem isso. Tem a fonte da sabedoria na verdade, na palavra do Senhor, na revelação da Escritura, mas a trocam pela ideia de um professor universitário, pela palestra de um filósofo, pela palestra de alguém que já foi um cristão, que já foi um pastor e hoje está afastado, declaradamente afastado do Evangelho, mas ouvem a palavra lá e ficam confusos. Permaneçam firmes na sua fé, naquilo que vocês aprenderam, naquilo que vocês creram. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, é só virar uma folha da sua Bíblia. Olha o que o apóstolo Paulo diz: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos vossos cooperadores, para que tenhais alegria, pois é pela fé que estais firmados. Ou seja, é pela fé que nós firmamos o nosso conhecimento em Deus, a nossa confissão em Deus. Portanto, temos que zelar pela nossa fé, cuidar da nossa fé, permanecer firmes na nossa fé. Ainda, irmãos, 1 João, capítulo 5, e o versículo 4. 1 João 5, 4. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, queridos, aquilo que cremos a respeito de Deus, aquilo que confiamos a respeito dEle, aquilo que aprendemos a respeito de Deus, é superior, é muito maior do que aquilo que está no mundo, do que ideias mundanas, do que pensamentos e filosofias desenvolvidos por pessoas que não creem em Deus. Nós vencemos o mundo. Aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e essa é a vitória sobre o mundo, a nossa fé. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você confessa, aquilo que você crê a respeito de Deus. Então, permaneçam firmes na sua fé, não vacilem, não troquem, não se desviem, não sejam tolos, permaneçam firmes naquilo que vocês aprenderam. O verdadeiro cristão, irmãos, ele está preso à sua fé. Ele está preso àquilo que ele crê. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, o apóstolo Paulo faz essa afirmação clara, contundente, sem deixar dúvidas. O que diz 2 Coríntios 10, 5? Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Vejam o posicionamento do apóstolo. Tudo o que eu ouço, todo o raciocínio, toda a ideia, eu levo cativo para que obedeça a Cristo. Se não obedece a Cristo, eu destruo da minha mente, não entra na minha mente, não entra no meu coração, porque são ensinamentos que se erguem contra Deus, contra o conhecimento de Deus. Então eu levo cativo tudo o que eu aprendo, tudo que eu ouço, a verdade do Evangelho. Vigiai, permaneçam firmes na sua fé, não abram mão da confissão que já fizeram. Portai-vos de maneira corajosa, portai-vos corajosamente. Ou seja, irmãos, sejam maduros, tenham posicionamento firme, cuidem da fé,
alimentem a fé, fiquem firmes na fé e tenham um posicionamento de acordo também com aquilo que já aprenderam. Sejam maduros, sejam cristãos maduros, não como meninos na fé, que são lançados de um lado para outro por qualquer ideia, por qualquer pensamento, por qualquer corrente doutrinária. Não, fiquem firmes e sejam maduros. Tenham um posicionamento firme contra o mal, da forma que o mal se revelar. Não deem um passo atrás, não retrocedam, permaneçam firmes e corajosamente. Queridos, nós sabemos que a imaturidade espiritual é um problema sério na igreja hoje. Na verdade, sempre foi, mas no nosso tempo presente também é muito sério. Cristãos se abalam por qualquer coisa, ou até mesmo por uma crise justificável, por uma situação difícil, mas muito facilmente se abalam. Por quê? Porque não tem maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual precisa ser buscada. Às vezes o cristão acha que é algo natural, que porque eu me converti naturalmente, com o tempo a maturidade vai chegar. Não é exatamente assim. A maturidade tem que ser buscada. Cristãos maduros investem tempo de qualidade na busca do conhecimento de Deus. É impressionante como homens e mulheres adultos, às vezes até já anciãos, desconhecem a Escritura. É preciso conhecer para poder permanecer firme e de forma corajosa. A maturidade, ela é buscada. A maturidade tem que ser continuamente buscada, não só a maturidade espiritual, mas a maturidade intelectual, a maturidade emocional. Nós conversávamos um dia desse, aqui na igreja mesmo, com um grupo dos rapazes que cuidam da gravação, de tudo. Nós conversávamos sobre alguns estudos que apontavam que atualmente um homem amadurece próximo dos 50 anos. 50 anos. E todo mundo ficou assim, mas é verdade, está aqui tal estudo, está aqui tal livro. E se interessaram, graças a Deus, e tem a gente até buscando já os livros para entender como isso é prejudicial à sociedade, como isso é prejudicial aos nossos relacionamentos, como isso é prejudicial à igreja, inclusive. Os homens tendem a amadurecer mais tarde, e essas próximas gerações que estão chegando, se nada for feito, se não tiverem orientação, vão amadurecer mais tarde ainda. Agora, qual é a mulher que suporta um homem de 50 anos, ou perto dos 50 anos, imaturo, infantil, com comportamentos infantis, adolescentes? Muitas mulheres têm sofrido porque os maridos são imaturos, são como crianças, são adolescentes, incapazes de se posicionar, incapazes de tomar decisões maduras. Isso é grave, irmãos, isso é muito sério. Mulheres também, depois de determinado período, parece que quando, isso tem sido observado, que quando às vezes se separam ou ficam viúvas, querem se comportar como se adolescentes fossem também. Então, o problema da maturidade é um problema muito sério, um problema muito grave. Os homens precisam ser orientados e chamados à responsabilidade para amadurecer intelectualmente, profissionalmente, emocionalmente. E claro, irmãos, espiritualmente. E Paulo está falando sobre essa necessidade de amadurecer, de se portar de forma corajosa. Paulo está falando de maturidade espiritual, como os homens e as mulheres devem ser, homens e mulheres crentes, devem ser maduros. E essa maturidade, como nós já dissemos, ela não é natural, ela precisa ser buscada, ela precisa ser alcançada. Então, dedique-se à maturidade, avalie a sua vida, homem, mulher, jovem,
Quantos jovens hoje com 20, 25 anos não conseguem casar, as moças olham, quando conversam, parece que está conversando com um juvenil, com um adolescente, só sabe falar de videogame, só sabe falar de futebol, não tem um direcionamento na vida, não tem uma profissão, não tem ambições sadias. Isso precisa mudar, queridos, precisa mudar também de forma espiritual. Nós precisamos nos comportar, nos portar como maduros e sérios. Os crentes precisam crer na palavra de Deus e se portar de forma madura, aprendendo, conhecendo, lendo, estudando, participando das atividades, para que possam então ser maduros. E Paulo dá essa ordem para todos nós, para que possamos enfrentar todos os momentos pelos quais nós passaremos. O apóstolo Paulo também diz, na quarta orientação, na quarta ordem, sede fortes, ou como dizem outras traduções, fortalecei-vos, ou até sede fortalecidos. Essa, na verdade, seria a tradução mais correta, né? Mais próxima ali do pensamento de Paulo, do desejo do autor. Sede fortalecidos. Vocês precisam se fortalecer, vocês precisam exercitar a sua fé. Os músculos da fé também precisam ser exercitados, também precisam ser mantidos firmes, fortes. Quando se vai a uma academia, né, quando se vai malhar, quando se vai fazer ali alguns exercícios, a busca é de uma integridade muscular, né? A busca é de uma integridade muscular, de você manter bem os músculos, né, ativos, de forma, construindo esses músculos para que você fique bem, para que você tenha condição de enfrentar melhor as rotinas da vida, né? Então, na fé também, os músculos da fé também precisam ser exercitados. E como eles são exercitados? São exercitados pela oração. Nós somos fortalecidos orando. Nós somos fortalecidos lendo a palavra. Nós somos fortalecidos nos nossos momentos devocionais. Nós somos fortalecidos nos momentos de adoração em família. Buscando esse fortalecimento. Irmãos, é Deus quem nos dá esse fortalecimento. No entanto, nós temos que também separar tempo e nos dedicarmos a isso. Queridos, como é bom quando nós temos momentos de conversa sobre as questões da nossa fé. Como é bom quando estamos entre amigos cristãos, conversarmos sobre a nossa fé. E até quando tem amigos que não são cristãos, eles estarão ali ouvindo o nosso testemunho. Como é gostoso, irmãos, poder sentar à mesa com os nossos filhos e conversar com eles sobre a palavra de Deus, sobre as questões de fé. Muitos deles têm dúvidas, estão sendo metralhados com ideias contrárias à fé, e no ambiente familiar, onde eles deviam ter liberdade para se expressar, muitas vezes eles são reprimidos. Às vezes os pais não querem ouvir que seus filhos têm dúvida de fé. Ora, meus amados, essa é uma oportunidade de ouro para falar com eles, para instruí-los quanto à fé. Se o seu filho tem dúvida de fé, não rechace essa criança, não rechace esse jovem, não, ouça. No trabalho, um dia desses, uma enfermeira que tem acompanhado todos os funcionários da empresa, ela chegou, começou a conversar e, sem mais nem menos, ela começou a falar do filho dela. Se apresentou como uma pessoa cristã, não sei se ela já sabia que eu era pastor também, mas ela se apresentou e disse que tinha um filho adolescente e que o filho recentemente tinha dito a ela que não acreditava em Deus, que ele não acreditava, criado na igreja, agora com 16, 17 anos, disse que não acreditava em Deus, que Deus era uma tolice, e o que ele tinha lido e ouvido mostrava para ele que Deus não existia, e portanto, a partir daquele momento, ele era ateu. Ela ficou escandalizada, tomou o celular do menino e criou uma série de repreensões contra ele e tudo mais, e proibiu isso e aquilo. E ela perguntou o que é que eu achava. Eu disse, eu acho que está errado.
não está certo. Ele tem direito à dúvida de fé. E a senhora tem uma oportunidade de ouro de conversar com ele sobre isso. E de orientá-lo sobre a fé. E de dar a ele material que possa ajudá-lo a refletir. Só dizer, você é ateu? Tudo bem, o que foi que você leu? O que foi que você ouviu? Como é que você chegou a essa conclusão? Foi disso, joia. Eu posso ver também? Eu vou assistir também, tá bom? Agora, eu quero que também você ouça e assista tais autores e tais materiais, e faça tais leituras, para que você tenha um contraponto da fé. Se você é inteligente, então você precisa botar, no mínimo, pesos iguais na balança, para daí tomar a sua decisão. Ela entendeu, graças a Deus, e na medida do possível nós temos ajudado fornecendo materiais, vídeos, palestras, que mostram que existe um Deus verdadeiro. Então, irmãos, nós precisamos fortalecer a nossa fé, juntar a nossa família para conversar. Façam isso, se você nunca fez, faça isso, converse com seus filhos, com a sua esposa sobre a palavra de Deus. Experimentem Deus derramar graça e misericórdia e sabedoria sobre a sua vida. Se coloque diante de Deus e diz, Deus, talvez eu não saiba tanto, mas Deus derrama sobre mim sabedoria, porque eu vou buscar, derrama sobre mim sabedoria, para que eu possa instruir a minha família. Existe um número muito grande, irmãos, de cristãos com músculos atrofiados, cansados, sem força, sem fé, e o apóstolo Paulo diz, fortalecei a vossa fé, sede fortalecidos pelo Senhor. É o Senhor quem nos fortalece, irmãos. É o próprio Deus que por seu Espírito, por graça e misericórdia, fortalecem a nossa vida. Filipenses 4:13, um versículo que você deve saber de cor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu, quando vejo essa frase num carro, e ao mesmo tempo aqueles sons, de forró, de funk, que são horríveis, com um comportamento ridículo, essas pessoas não têm a menor ideia do que elas estão fazendo. A afronta que estão tendo com o Senhor. Mas nós cristãos também não ficamos de fora se pensamos nesse versículo e o falamos sem entender o que ele significa. Eu posso passar, irmãos, por todas as coisas, porque eu tenho um Deus que fortalece a minha vida e fortalece a minha fé. Eu posso passar frio, calor, fome, perdas. Eu posso enfrentar um momento de tristeza profunda, de decepção. Sabe por quê? Porque Deus me fortalece. Eu tenho um Deus que não me deixa só. Ele me fortalece. Posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Cite esse versículo, mas compreendendo o que ele significa. Que você também tem que buscar, que você tem que se entregar e separar tempo para que Deus alimente pelo Espírito a sua fé. Irmãos, Efésios, Paulo também escrevendo aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso, no capítulo 6, a partir do versículo 10, Efésios 6, a partir do 10. Vejam o que Paulo diz. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está, da mesma forma que ao final da carta aos Efésios, dizendo àqueles irmãos, orientando e ordenando àqueles irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, porque é dele o poder do fortalecimento, é dele que vem a força, é dele que vem a coragem, é dele que vem o ânimo para enfrentarmos todas as situações da vida. E Paulo continua, como fazer isso? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então percebamos, irmãos, que a linha é a mesma. As orientações são muito parecidas, são idênticas, para que vocês possam resistir quando atacados pelo diabo.
Porque não é contra pessoas de carne e sangue, irmãos, que nós temos que lutar, mas sim contra todos os principados e poderios, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então percebam que antes de enfrentarmos uma pessoa com determinada ideia, nós enfrentamos a ideia que vem, e como que ela vem, vinda do inferno, de pessoas que odeiam a Deus, de um mundo de trevas, de exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. E Paulo continua: como é então que eu fortaleço a minha fé? Tomem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Nós enfrentamos, irmãos, dias muito maus, como jamais havíamos experimentado no nosso século. Quantas coisas estão por trás desse vírus? Quantas pessoas têm se aproveitado dessa desgraça? Políticos, empresários, jornalistas, se aproveitado de uma situação terrível, uma situação que nunca vimos antes. Mas Paulo está dizendo: fortaleçam-se, vistam, se revistam da armadura de Deus, se revistam, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os seus pés com a disposição para o evangelho da paz, dando testemunho do Senhor, usando principalmente o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos e enxamas do maligno. Tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fazendo o que também? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. As mesmas coisas: vigiem, supliquem, estejam debaixo da orientação de Deus, submissos, obedecendo e junto com todos os santos, vencendo o inimigo. Essa é a ordem de Deus para nós, amados irmãos. Sede fortes, sejam fortalecidos. Esse fortalecimento também vem, irmãos, pela comunhão verdadeira que temos uns com os outros. Deus também nos deu oportunidade e somos orientados a nos fortalecermos mutuamente, a ajudarmos uns aos outros na sua fé. Nós não podemos nos reunir. Não sei quando isso será possível novamente, e acho que não tão cedo, com toda aquela capacidade que podíamos de ver, nos abraçar. Mas isso não quer dizer que não devemos e não possamos nos fortalecer. Ligue para o seu irmão, ligue para quem você ama, façam videochamadas, façam conferências, reúnam pequenos grupos, virtualmente, conversem, orem uns pelos outros, aproveitem a tecnologia, as oportunidades que Deus também nos dá através da tecnologia. Mantenhamos comunhão, irmãos, uns fortalecendo os outros, orando, dando palavras de apoio, de orientação, para que ninguém esmoreça. Muitos têm esmorecido, irmãos, muitos crentes têm se entristecido, têm fraquejado na fé. Não pode ser assim. Fortaleçamos uns aos outros, sejamos fortalecidos pelo Senhor e fortaleçamos também uns aos outros. Nós teremos agora em março, ontem tivemos uma reunião, o estudo de um determinado livro para casais e adultos solteiros. Você será convidado, deveria se sentir convocado, né, a participar de um grupo, a ler esse material e a conversar com os outros, compartilhar o seu aprendizado, compartilhar o que você entendeu ou as dúvidas que você tem com o seu grupo. Mas já temos notícia de pessoas que não querem participar,
de cristãos que estão se recusando. Queridos, isso é uma estratégia do inimigo contra a tua vida. Vigia! Vigia! Vigiai, o apóstolo Paulo disse. Não deixe de participar. Participe. Esteja reunido com seus irmãos, mesmo de forma virtual. Como foi bom ontem, na pequena reunião, rever alguns irmãos que já não via há algum tempo, conversar, dar risadas. Isso é bênção de Deus. Então, fortaleça o seu irmão. Participe do estudo do livro de casais. Participe. Não diga não. Diga sim, porque esse é um convite do Senhor para a tua vida. E a última orientação de Paulo, nosso tempo já está bem avançado: fazei tudo com amor. Tudo isso, irmãos, não com um peso. Todas essas orientações de ficar vigilante, de permanecer firme na fé, de se portar de forma madura, corajosa, de ser fortalecido, não apenas como uma obrigação, mas por amor. Como resposta de amor ao Deus que me amou primeiro. Todas as minhas ações, todas elas, tendo como medida o amor de Deus por mim e o amor de Deus pelos meus irmãos. Busquemos a Deus, queridos, e fortaleçamos a nossa fé por amar a esse Deus, por amá-lo acima de todas as coisas. Busquemos uns aos outros por amor, porque Deus também nos amou. Cuidemos uns dos outros também por amor, não como uma obrigação, mas por amor. Amando em ações, amando em atitudes, assim como Cristo nos amou, amemos também uns aos outros. Queridos, quantos têm sofrido? Quantos têm perdido parentes, amigos? Quantos irmãos confusos, tristes? Nós precisamos nos mover, irmãos, e amar verdadeiramente uns aos outros. Sejamos movidos pelo amor de Deus, pelo amor que Deus nos dá. Nós enfrentamos, sem dúvida, irmãos, momentos muito difíceis, mas não somos os únicos, não. Olhe para a Escritura e veja o testemunho de quantas pessoas já sofreram. E como elas permaneceram firmes no Senhor, não abriram mão da sua fé, pelo contrário, se firmaram no Senhor. Veja o salmista no Salmo 6, abra a sua Bíblia, vá lá, Salmo de número 6. Salmo de número 6, a partir do versículo 6. O que o salmista diz, o que Davi diz: estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Ele está bem? Está tudo certo? Absolutamente não. As lágrimas do salmista inundam a sua cama, mas o que ele imediatamente afirma, irmãos: o Senhor já ouviu o meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Todos os meus inimigos serão envergonhados e muito perturbados. Abruptamente eles se retirarão de vergonha. Por quê? Porque o Senhor ouviu a minha oração. Você não está só. Deus nunca o abandonaria. Mas se derrame aos pés do Senhor. Nós vemos aqui o salmista, aflito, magoado, entristecido, mas confiando plenamente no Senhor. A história dos profetas, irmãos. Isaías sofreu
o povo o rejeitou a palavra do Senhor, na verdade, e rejeitou o profeta em seguida. Mas ele continuou firme e adorando o Senhor. Jeremias, que foi esmurrado, foi preso, colocado no calabouço, porque falou a verdade para o povo. Triste, angustiado, escreve o livro das suas lamentações, mas nunca deixou de confiar no Senhor, de esperar no Senhor. Ele fortaleceu a sua fé, ele vigiou, ele se portou de forma madura. Jó, irmãos, nós conhecemos toda a história de Jó, todo o sofrimento de Jó, e depois de uma batalha com o Senhor, querendo questionar a Deus sobre as coisas que aconteciam, Deus se revela a ele, dizendo: eu sou, eu criei o universo, eu fiz todas as coisas. Onde tu estavas, Jó? Quem é você e quem sou eu para que você me questione? E Jó, depois dessa prova de fé, diz, irmãos, a frase tão célebre: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É possível perceber o regozijo de Jó e o descanso de Jó quando Deus se revela a ele. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O próprio apóstolo Paulo, depois de tantas provações, de tantas privações, diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em meio à dor, à perda, à iminente desgraça que vinha, mesmo no meio às lágrimas, eles encontraram alegria e satisfação em Deus e em Jesus Cristo. Quando tudo se esvai, irmãos, quando parece que a vida seca, quando parece que a vida definha, é em Deus que nós encontramos refúgio, segurança, amparo, amor e significado. Portanto, queridos, sigamos as orientações que a Bíblia nos dá, sigamos as orientações dos apóstolos, vivamos de maneira firme, permanecendo firmes com o Senhor, com a nossa fé. Pai, louvado seja o teu santo nome, e nos ajuda a suportar tudo que temos enfrentado, a obedecer a tua palavra e a seguir cada aspecto da tua revelação. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.